Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NBA. No programa de hoje eu vou receber meu amigo Ricardo Stabolito, editor do Jumper Brasil, principal site brasileiro na cobertura da NBA. A gente vai falar sobre os principais assuntos dos playoffs da NBA. Vamos falar também sobre os desdobramentos da loteria, mais especificamente os planos do San Antonio Spurs com a segunda escolha geral e se tem alguma chance do Dallas Mavericks deixar de escolher o Cooper Flag. No fim, a gente vai falar também sobre o futuro do Boston Celtics. É um futuro que não é impactado pelo resultado dessa quarta-feira. O Boston Celtics derrotou o New York Knicks por 127-102. Venceu o jogo 5. Vencendo mais duas partidas, eles virariam contra o New York Knicks, mesmo sem o Jason Tatum. E o futuro da equipe, que a gente falou na segunda parte do programa, é relacionado à questão salarial, que independe do desempenho do Celtics nessa série, né? Mas falando sobre o jogo específico, existe na imprensa dos Estados Unidos uma teoria que, curiosamente, o nome é relacionado ao New York Knicks, que é a Ewing Theory, né? Que é a teoria Ewing, que ela dizia que muitas vezes quando a estrela de um time se machuca, o time acaba jogando melhor, não porque é melhor sem a estrela, mas porque os outros jogadores elevam o seu patamar por precisarem absorver essa responsabilidade, né? Eu não classificaria o Boston Celtics como Ewing Theory, mas a gente viu um time que Jaylen Brown assumiu a responsabilidade, Derrick White assumiu a responsabilidade, esses caras tiveram mais a bola nas mãos e jogaram melhor. E eu acho que o ataque do Celtics jogou melhor, né? E eu falei muito depois do jogo 3 que a diferença do jogo 1 e jogo 2 pro jogo 3 era que a bola de 3 do Celtics havia caído. A bola de 3 caiu aqui, né? Foram 22,49, 44,9%. Um bom aproveitamento pro Boston Celtics, ótimo aproveitamento. Mas hoje eu vi a bola andando um pouco mais, né? A gente viu o Jaylen Brown atuando como basicamente o point forward, né? A função do Tatum, e teve 12 assistências. Era bonito toda vez? Era fluido? Não, mas funcionou. Eu achei que o time moveu mais a bola no ataque, um sentimento ali de vamos fazer isso aqui pelo Jason Tatum, e também é natural que o time que está vencendo por 3-1, a maioria das vezes eles perdem o jogo 5, né? Porque o time dá uma relaxada, encaminhou a série, e o outro time com as costas na parede, a tendência é dar esse gás aqui. Mas o jogo 6 é gigantesco. É o maior jogo do New York Knicks. Muito, muito, muito tempo. Com certeza no século XXI. O jogo vai ser, deixa eu ver aqui, a data. Eu acho que é sexta-feira, mas não tenho certeza absoluta. Sexta-feira, 9 horas da noite. Porque se eles perdem, aí é jogo 7 em Boston. E os Celtics têm talento suficiente para vencer o New York Knicks sem o Jason Tatum, né? Claro que nessa quarta-feira, tanto o Jalen Brunson quanto o Karl Anthony Towns lidaram com problemas de faltas, e isso tirou o ritmo do ataque da equipe, mas não foi uma boa atuação, que se eles vencerem o jogo 6, eu acho que dá para justificar como essa questão de dar uma baixada na energia. Méritos também pro Luke Kornet, né, do pivô do Boston Celtics, que teve o melhor jogo da carreira dele. 10 pontos, 9 rebotes, 7 tocos. Simplesmente virou o Dikembe Mutombo no auge ali do nada, e foi importante porque o Porzingis, ele claramente não tem condição de jogo. A gente vai falar mais pra frente, né, eu e o Ricardo falando sobre isso. O Porzingis ele lidou com um vírus, né, ao longo da temporada, teve uma doença aí que tirou ele de um tempo, ele voltou nos playoffs e tal, mas ele não parece nem sombra do que ele era, algo assim, vai ser aquele tipo de coisa que quando acabar a temporada, eles vão detalhar o que aconteceu, eu espero, né, e o Porzingis tá longe, e você ter o Luke Kornet, e claro, ele não tem o arremesso de 3 do Porzingis, não tem a pontuação que o Porzingis tem quando ele tá 100%, mas ele traz a proteção de aro, né? E ele jogou muito bem.
mas é uma série que vai ir pelo menos ao jogo 6. Eu peço desculpa pro torcedor do Warriors e do Minnesota Timberwolves, não vai dar pra falar sobre essa série nesse episódio, a gente vai falar no episódio na madrugada de domingo pra segunda, então não deixem de escutar. Antes de passar pra minha conversa com o Ricardo Stabolito, se tornem apoiadores do podcast Cara dos Esportes, é muito importante para manter o podcast no ar. R$14,90 apenas por mês e te dá acesso a 2 episódios por semana exclusivos, um sobre NFL, outro sobre NBA. Tudo lá no site caradosesportes.com.br, link tá na descrição, é muito importante. Então vamos lá para minha conversa com o Ricardo Stabolito. Eu e o Ricardo aqui agora, vamos começar falando sobre a vitória do Oklahoma City Thunder para cima do Denver Nuggets, 112-105. Thunder agora tem um match point na série, 3-2 no placar geral. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Esse jogo foi decidido quando o Denver parece que não conseguia comprar uma cesta, né, no último quarto, muito graças à grande defesa do Oklahoma City Thunder, que eu sinto que vem passando por um teste de fogo nessa série, né, contra um time que já foi campeão e tá conseguindo sobressair, tá conseguindo passar nesse teste. O que você viu nesse jogo 5 entre as duas equipes? Primeiramente, um salve para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes, para você, Gabriel, espero que esteja tudo bem contigo. E, cara, Rocky Balboa, o treinador do Mason Dixon, né? Eles estão conversando num momento intimista, né? E ele fala, olha, todo lutador precisa de um batismo de sangue, tem uma luta que você vai sofrer. Eu não sei contra quem vai ser, já que você atropela todo mundo, mas tem algum cara em algum lugar te esperando. E tinha um senhor de 60 anos esperando o Mason Dixon mesmo, né, para enfrentar ele. Mas, enfim, com o Thunder é mais ou menos isso mesmo. É um time de 68 vitórias, mas assim, ninguém é campeão. Quer dizer, eu lembro de um time que foi campeão atropelando todo mundo, que foi o Lakers de 2000, 2001, aquele Lakers só perdeu um jogo nos playoffs, e ainda assim ele perde o primeiro jogo para os Sixers em Los Angeles. Então, assim, dá para dizer que aquele foi o momento de dificuldade dentro do possível daquele Lakers, né, do auge do Shaq. O único que eu me lembro, um time de atravessar os playoffs, com você olhando e falando, olha, não tem dificuldade nenhuma aqui, sabe? E mesmo o Celtics do ano passado também, né? O Celtics perdia primeiros jogos, né? Se enrolava em jogos em casa, sabe? Então sempre tem uma dificuldade. E, de fato, pro Thunder parece ser essa, né? Ele tá enfrentando um campeão. O Thunder tá enfrentando um campeão, mas seja um campeão combalido, não seja o mesmo time de 2 temporadas atrás, mas é um campeão. Uma marca dessa série como um todo, Gabriel, eu acho que é o cansaço. São 2 times que estão cansados de enfrentar um ao outro. Denver ainda mais, porque Denver basicamente há 2 semanas joga dia sim, dia não, né? Desde lá do final da série contra o Clippers. E essa é uma marca, eu acho, para mim, em geral. Cansaço, são 2 times que realmente estão com... Eles dão sinais, né, que estão com a língua no chão, né? A diferença é que o Thunder é um time mais jovem e tem mais elenco. Então acho que assim, o Thunder não faz mais do que obrigação em estar chegando geralmente na frente, na linha de chegada, e ter essa vantagem nesse momento, por mais que tenha sido tortuoso, né? Ficou atrás na série e tal. Acho que a lógica é essa. Agora, falando especificamente desse último jogo, Denver não conseguiu... Eu acho que ele não conseguiu o que ele queria ofensivamente no último quarto, também pelo cansaço. Você vê pelo volume de bola de 3, tentativa de bola de 3, sabe? Eu acho que é um time que vai passando o jogo, até pela limitação de elenco que tem, não, sabe? Vai ficando cada vez mais difícil ir atacar o garrafão e chegar até a cesta. O Jokic fica mais difícil para ele ir pro post. Então Denver vai ter que lidar com isso e tá lidando com isso ao longo dessa série. Pro Thunder, e aí a diferença pro Thunder mesmo, Gabriel, é que o Lu Dort, que nem jogou o último jogo, acertou 3 bolas de 3 no último quarto, né? Tem isso, né, cara? Sabe? São jogos tão parelhos que às vezes um cara como esse, que você não tá esperando nada e o cara entrega
ali no último quarto de jogo apertado, ele acaba sendo o fator que vira, o fator que dá uma guinada no jogo. Eu acho que é simples assim. Eu acho que esses jogos são equilibrados o bastante para ser simples assim. Um cara que em um jogo sequer estava em quadra no último quarto e no outro ele aparece desse modo que você não espera, ele acaba pesando a ponto de decidir o jogo. Eu diria para você, se você me dissesse qual foi a grande diferença ontem, para mim, tem algumas, claro, né? Como eu disse, o Thunder está chegando mais inteiro dentro do cansaço dos dois times e tal, mas para mim a grande diferença é o Dort matou 3 bolinhas de 3 ali no último quarto e meio que desequilibrou um jogo que, assim como 4 dos 5, né? Foi bem apertado, foi bem equilibrado. A diferença é que o Thunder tem essas opções de caras que podem aparecer, né? E teve um momento ali que parecia uma discussão. Será que o Thunder deveria fechar o jogo com Alex Caruso? Será que devia fechar jogos com Cason Wallace? E porque o Lu Dort, ele não vinha tendo bons jogos, né? E aí ele aparece nesse jogo. E o Denver não tem esses caras, né? E literalmente tem 5 caras para jogar desde que o Westbrook parou de acertar bolas, né? E voltou a ser aquele Westbrook dos Lakers e tal. E eu acho que é um sinal muito claro do Westbrook, né? Porque não é só o fato dele errar o arremesso, né? Os arremessos dele estão errando por muito. Então ele vinha sendo uma peça importante, né? Só que é o problema de todo o time ali dos últimos 7 anos que conta com Russell Westbrook, né, em alguma coisa. E eu concordo com você, falta perna. Eu até acho que o time do Nuggets evoluiu em relação à temporada regular. Eu acho que o time tá jogando bem melhor defensivamente, encontrou algumas alternativas. Mas aí num jogo que, ainda teve uma contribuição do Jamal Murray, que você não pode contar toda a partida, apesar de ter sido uma eficiência péssima, né, 28 pontos em 27 arremessos. É coisa de Kobe Bryant nos anos 2010, né? Não tô falando Kobe Bryant no auge, né? É uma eficiência baixíssima, mas ainda assim foram 28 pontos do Jamal Murray, né? Mal ou bem eles tiveram. Só que aí o Christian Braun não aparece tão bem ofensivamente, Aaron Gordon também não, que o Aaron Gordon ofensivamente vinha jogando acima do que acho que é o esperado. E o Michael Porter Jr., que infelizmente tá jogando com um braço só, né? O Michael Porter Jr. Se eu fosse maldoso, eu poderia dizer que o Michael Porter Jr. está jogando assim como o Jaylen Brown, né? Com um braço só. Mas eu não sou uma pessoa maldosa. Eu tava conversando com o Ricardo antes de começar a gravar aqui, que eu tô querendo ser uma pessoa mais positiva. Então... Mas acho que o Nuggets até superou as expectativas, na minha opinião. Exatamente isso que eu ia falar. Assim, pra Denver, cara, sinceramente, eu acho que se você me dissesse, me elencasse todos esses problemas, o Westbrook a partir de jogo 2, 3, acabou, você não vai ter nada com ele. O Michael Porter, o problema no braço dele só vai piorar, ele não vai ficar melhor do que isso. Eu não apostaria que Denver chegaria a 6 jogos, que ele chegaria em condições de fazer o jogo 7. Vai ter o jogo 6 em casa para levar para o jogo 7. Né? Eu não apostaria nisso. Acho que Denver está bem melhor do que encomenda nessa série. A gente não pode esquecer, Gabriel, por mais que o Thunder seja inexperiente e tal, blá blá blá, 68 vitórias na temporada regular, 68-14, cara. Isso é uma das 15 melhores campanhas da história, temporada regular, aqui jogando seguro. É uma das 15 melhores campanhas de temporada regular da história. Não deve ter 15 times que fizeram 68 vitórias na história da NBA em uma temporada regular, né? A questão é que, é como você bem falou, né? O jogo 6 é em Denver. E aí, se você... Denver, num jogo desse em casa, pode vencer e aí leva pro jogo 7, né? E aí, no jogo 7, pode tudo acontecer, né? E se Denver vence o jogo 6 e vence o jogo 7, o que eu acho muito improvável, eu acho que o Thunder vai vencer essa série, mas onde o KC vai ter perdido essa série foi no jogo 1, né? Que foi uma sequência de erros absurda da equipe e erros claros do time que não tá acostumado a estar numa situação como aquela, né? Faz a falta sem deixar o tempo rolar e ainda coloca o Jokic de volta à quadra e, enfim, esse tipo de coisa que faltou experiência pro Mark Daigneault, que é um excelente treinador, um dos melhores da NBA, mas ali foi, claro, uma falta de experiência. Mas a gente tá de acordo, a gente acha que Denver fecha essa série, né?
Desculpa, Oklahoma City fecha essa série. Eu acho que o Oklahoma vai ganhar. Eu não duvido que chegue no jogo 7. Eu acho que a tendência, pelo que a gente tá vendo Denver, cara, Denver tá na última gota, cara. Denver tá se arrastando mesmo pra linha de chegada. Então, assim, eu acho que a tendência é em 6. Algo me diz que a gente vai pro jogo 7, viu? Algo me diz, mas eu acho que a tendência, pelo que tudo que a gente tá vendo, é terminar em 6. Denver, assim, e fazendo um papel, acho melhor do que na última temporada, quando caiu em 7 jogos para Minnesota em Denver, o 7º jogo, né? Eu acho que essa temporada ele faz um papel melhor, inclusive, mesmo se cair em 6. A gente vai saber se vai ter 7 jogos quando a NBA anunciar a escala da arbitragem pro jogo 6, né? Se aparecer o Scott Foster, que tem um apelido lá nos Estados Unidos de The Extender, que é o extensor, algo do tipo, né? Cara que o pessoal brinca que a NBA sempre coloca ele quando ela quer levar uma série pra, tipo, jogo 6, jogo 7. Então, se for o Scott Foster, o árbitro de Thunder e Nuggets, eu vou apostar, sei lá, minha casa, tudo no Denver Nuggets. Vamos passar pra Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers agora. Os Pacers fecharam a série, derrotaram o Cleveland Cavaliers por 114-105. Vencem a série em 5 jogos. Um jogo que Cleveland saiu na frente, só que basicamente Tyrese Haliburton manteve os Pacers no jogo. E no final a equipe vence, né, depois de um terceiro quarto avassalador dos Pacers. Uma série, é verdade, que o Cleveland Cavaliers passou por problemas físicos com alguns dos seus principais jogadores. Antes de falar de Cleveland Cavaliers, Ricardo, eu quero começar falando sobre o Indiana Pacers, porque é um time que chegou na final do Leste na temporada passada, mas num ano muito atípico do Leste, né? Um ano que muitos times lidaram com lesões e tal. E esse ano, a primeira metade da temporada deles não foi boa. Do Tyrese Haliburton, em específico, não foi boa, né? Mas depois ali da virada do ano, o time se encaixou. E eu acho que uma diferença importante desse time é que eu acho que é uma defesa muito melhor do que a da temporada passada, né? Porque era um time com potencial ofensivo muito grande, mas você tem que ter uma defesa minimamente capaz para ser campeão na NBA, né? E ano passado não era. Esse ano a defesa dos Pacers melhorou bastante. É um time profundo, é um time que chega saudável e que chega com o Tyrese Haliburton com aquela coisa do... Acho que impressionante, os caras ganham salários milionários, mas tem que ter uma pulga atrás da orelha, tem que ter uma coisa que incentiva eles. E aquela enquete, aquela votação anônima dos jogadores da NBA que elegeram Tyrese Haliburton como o jogador mais superestimado da NBA, parece que acenderam um fogo no Haliburton, né, que tá fazendo playoffs espetaculares. E eu acho que não deveria se encarar. Claro, é uma surpresa o Cleveland Cavaliers cair antes da final do Leste. É uma surpresa. Mas pela bola que o Indiana Pacers jogou na segunda metade da temporada, eu acho que não é uma surpresa esse time estar de volta na final de conferência. Primeiro eu quero fazer um protesto aqui, é claro que fique enchendo o saco o dia inteiro, ligando, impressionante como a Cláudia tá insuportável. Sim. Impressionante. Agora... Claro, se você quiser que eu retire essas críticas, é só patrocinar o podcast Cara dos Esportes. A moral aqui é muito fácil de ser comprada. Intimou vocês da Cláudia. Agora, assim, Indiana Indiana não é o melhor time do Leste, não é o segundo melhor time do Leste. Eu não vou chegar aqui e falar que mas eu sabia que ia acontecer isso. Não é, mas assim, Indiana ele tem uma coisa que times melhores do que ele na tabela não tem. Ele entra em quadra com um propósito, ele sabe exatamente o que ele quer fazer, como ele quer jogar, o ritmo que ele vai ganhar os jogos, o ritmo que ele quer impor nas partidas. E isso é relativamente importante numa série em que você tem tantos altos e baixos, principalmente na NBA hoje em dia, em que assim, uma vantagem de 20 pontos ela é nada, né? Num estalo de dedos estão se quebrando vantagens longas de 15, 20 pontos, times tiram. Então, assim, você vê, por exemplo, o Cavs e o próprio Celtics, que é o campeão,
né? Como eles se perdem em algum, quando as coisas começam a dar errado, como eles se perdem. Indiana não acontece isso. Indiana sabe muito bem o que ele quer fazer em quadra. Ele tem muito bem definido o que quer fazer em quadra. É um time que pode não ser o melhor, mas ele tem uma compostura e tem um propósito muito claro. E é nesse propósito que ele atropelou Bucks e Cavs. Eu concordo com você que a defesa está melhor. É um time que também tem um maior reforço que as pessoas subestimam, que é continuidade. Né? Um time que está com a terceira temporada seguida, basicamente o mesmo elenco, só com o enxerto de uma peça como o Pascal Siakam, basicamente. Então é um time que se conhece muito bem. E assim, a gente tem também que reconhecer, Gabriel, que embora não seja o melhor elenco da NBA, eu acho que ele é muito bem construído em torno do Haliburton. Eu acho que, né, a gente está falando tanto aí sobre construir times né, ultimamente, e esse é um time bem construído em torno do Haliburton que a gente dá pouquíssima atenção, inclusive. Um time que é rápido, espaça, que consegue acompanhar o ritmo dele, sabe? Então, assim, quando você tem um cenário tão incerto como são os playoffs hoje em dia da NBA, em que você tem times vantagens que se esfarelam, você tem times, muitas lesões, então times se vêem em situações difíceis com a falta de jogadores durante os playoffs, que é uma coisa que acontecia muito menos antigamente. Você tem um time que tem tão claramente quem ele é, que sabe tão claramente quem ele é, eu acho que é importante, e nos últimos 3 anos você vê uma clara evolução nele. O Pacers, nome por nome, não é realmente um dos 2 melhores times do leste, como você bem falou, né? Mas eles estão jogando como tal, né? Estão jogando e é aquela coisa, né? Eles estão jogando melhor do que a soma das peças desse elenco, diriam, né? E isso passa muito pelo trabalho do Rick Carlisle mesmo, porque ele é o técnico que comandou um dos títulos mais marcantes, eu diria, da história da NBA. Porque aquele Dallas Mavericks derrotar o super time do Miami Heat com LeBron James e tal, eu acho que é um dos títulos mais pesados que foram conquistados, né? E assim, os últimos anos dele em Dallas foram um pouco difíceis, né? Acho que muito passa por coisas além da responsabilidade dele, né? Mas não seria surpresa se ele tivesse sido o cara que a NBA tinha passado e ele não tinha acompanhado, né? Mas ele tem mostrado que ele continua sendo um dos melhores técnicos da NBA. E é estranho porque, sobre o Haliburton, vamos supor que o Indiana Pacers seja campeão. Algum time já foi campeão com o melhor jogador sendo um cara mais baixo no ranking dos melhores jogadores da NBA do que o Haliburton? Adoro o Haliburton. Mas não me vem outra cabeça, né? Porque realmente o Haliburton é um excelente jogador. Ele provavelmente não vai ser ao NBA nessa temporada. E não vai ser ao NBA com justiça, né? Porque acho que é discutível que ele não foi um dos 15 melhores jogadores da temporada, né? Mas ele é aquele armador que é mais armador mesmo, que não existe tanto na NBA hoje em dia, né? E você olha pra esse time, né? Quando passa uma moto muito barulhenta aqui na minha rua, é um time que todo mundo sabe o papel em quadro. Todo mundo sabe. É um time que tá usando uma rotação bem mais longa do que você costuma ver nesse estágio dos playoffs, né? Porque você ainda vê o Bitopin jogando mais de 10 minutos, TJ McConnell, o Benedict Mathurin, o Ben Shepherd, às vezes o Thomas Bryant. Aliás, o grande problema do Indiana Pacers são os minutos que o Miles Turner tá no banco, porque o time sofre muito defensivamente quando o Miles Turner tá descansando, mas é um time que merece estar onde está agora, né, na final do leste. Sobre o Cleveland Cavaliers, Ricardo, muita discussão vai ser feita, realizada em todos os meios de comunicação. Certamente aqui no podcast Cara dos Esportes também faremos muito, porque é um tópico interessante. É um time que, durante toda a temporada regular, a desconfiança era: será que vai ser esse time é tudo isso mesmo, ou vai ser o Atlanta Hawks de 2015, né? Aquele time do Al Horford, do Paul Millsap, do Jeff Teague, do Kyle Korver, Joe Johnson, que atropelou todo mundo na temporada regular e chegou nos playoffs e não conseguiu fazer nada. Era essa a discussão.
E aí, eles basicamente têm um avanço automático na primeira rodada dos playoffs. Eles literalmente, contra o Miami Heat, o Cleveland Cavaliers teve o maior saldo de pontos em uma vitória, em uma varrida, numa série de primeiro round dos playoffs, né? Então o Miami Heat não tinha nenhuma condição. E aí agora perde 2 jogos ali que eles deveriam ter vencido, né? Que eles tinham lideranças grandes e lidam com lesões. O Darius Garland não chegou 100% para a série. O Evan Mobley se machuca. O DeAndre Hunter se machuca. Todo mundo volta até o fim, mas ainda assim é razoável pensar que eles não estavam no melhor da forma física. E aí toda aquela discussão de é o Atlanta Hawks de 2015. Esse time é isso e não vai conseguir chegar nos playoffs. Dito tudo isso, Ricardo, eu não acredito... São 2 coisas. O que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que deveria acontecer. Eu não acredito que a gente vai ver o Cleveland Cavaliers fazendo grandes mudanças. E eu não acho que eles deveriam fazer grandes mudanças. Porque é difícil chegar no nível que eles chegaram. E os playoffs, às vezes, tem muita variabilidade, né? E se o Darius Garland tivesse mais saudável, o Evan Mobley vai continuar evoluindo, o Donovan Mitchell ainda tá no auge dos poderes dele. Então eu acho que a tentação é muito grande a você querer fazer alguma coisa, alguma mudança. E eu acho que a mudança seria envolvendo ou o Darius Garland ou o Jared Allen. Imagino que o Donovan Mitchell e o Evan Mobley sejam intocáveis. Mas eu gostaria de ver o Cleveland Cavaliers não ceder, a essa tentação, porque eu acho que ainda é um dos melhores times do leste e vai doer, porque é um ano que o Celtics está completamente teve com o Tatum e tal, então teoricamente é um ano mais acessível, mas eu não acho que a tentação de você querer melhorar esse elenco, acho que o risco de piorar e de dar errado é muito maior do que a probabilidade de você dar esse salto a mais com uma mudança de peças. Construir algo eu acredito que em qualquer liga americana, um time especial é muito difícil e destruir é muito fácil, né? Então, assim, você vai ter esse ímpeto por mudança. Eu acho que o Cavs vai explorar o mercado, porque nesse momento isso é NBA, todo mundo está disponível para alguma coisa, então eu acho que é quase impossível você não pensar que eles vão pelo menos sondar o mercado e analisar o que pode fazer. Será que eu empacotando o Jarrett Allen e o Darius Garland, eu consigo algum astro de fato desses de primeira linha? Eu consigo encaminhar uma troca por um astro de primeira linha da NBA se for algum time que não queira deixar de competir, por exemplo? Eu acho que eles vão analisar isso. Eu acho que a tendência é não mexer. Eu também não estaria muito ímpeto para mexer. Eu acho que existe algo especial e às vezes o que falta é sorte, o que falta é timing, entendeu? Você perde 3 jogadores para o jogo 2, Gabriel, um jogo que você tem que vencer porque você já perdeu o primeiro em casa, sabe? Isso destrói a perspectiva da série pro Cavaliers. Não importa, poderia ter perdido completo, mas assim, o fato de ter jogado sem 3 jogadores, 2 titulares naquele jogo especificamente, um jogo que era crucial, o Cavaliers praticamente condenou ele na série. Então, sabe, às vezes é um pouco disso, é um pouco de sorte. Na última temporada, o Donovan Mitchell machucado também, chegou na série contra o Celtics, se não me engano, né? Não tinha de onde tirar o Donovan Mitchell machucado. Sabe, muitos times eles passam por muitas dificuldades e perdem inesperadamente até conseguir chegar lá. Talvez o Cavs precise dar uma insistida, né? Insistir um pouquinho mais. Não é um time necessariamente velho, então não é que tenha que fazer grandes mudanças. Todo mundo tem perspectiva de melhora, porque tem jogadores muito jovens lá, sabe? Então eu não teria tanto ímpeto para mudar, embora eu acho que no NBA de hoje, depois do que a gente viu com a troca do Luka Doncic, por exemplo, eu acho que você tem que estar de olho em tudo, você tem que estar de olho aberto, mas
ímpeto de mudar eu não teria. Eu acho que o Cavs, não só as lesões, Gabriel, mas o Cavs como um todo, o Indiana acelerou e o Cavs não teve perna para buscar. Eu acho que passa muito por isso. É um time que chegou meio sem perna, o que é estranho porque o Cavs poupou legal na temporada regular. Não é que seja um time que se matou de jogar temporada regular, sabe? Então é um pouco estranho por esse lado, mas às vezes é o timing, às vezes não acontece. E com o Cavs, com os times de Cleveland, né, tem muito disso, né, em todos os esportes. Seria melhor aqui pro podcast a gente fazer aqui, não, Cleveland precisa trocar Darius Garland. 5 opções por troca, né? Exatamente, né, mas eu acho que é isso, né, e é um time que tá no primeiro ano do trabalho de um técnico que venceu o treinador do ano, que é um treinador muito talentoso, que é o Kenny Atkinson, trouxe o DeAndre Hunter ao longo da temporada, né? Então é um time que às vezes você tem que como você falou, né? É raro um time sair do nada e ser campeão atropelando todo mundo, né? O time tem que vai batendo na porta até que consegue, só que hoje em dia é muito mais difícil ter essa paciência. Vamos falar sobre os desdobramentos da loteria agora, Ricardo. Porque a gente fez um react, né, à loteria, né, assim que acabou, e agora a gente teve tempo para pensar um pouco, né, respirar, porque foi uma loteria ali que famoso, aquele meme, né, do cara gritando é máfia, família, foi usado 1000 vezes e tal, e eu já falei a minha posição, vocês podem me chamar de como é que é a palavra? Ingênuo. Eu acho que foi sorte. Eu não acho que... Eu acho que pra um roubo como esse acontecer, tem que estar envolvida muita gente. E quando envolve muita gente, eu acho que não tem como não vazar. Então eu não acho que houve o roubo, eu acho que é realmente uma aleatoriedade, né? E o Mavericks tinha 1,8% de chance de ganhar. O Nico Harrison não vai estragar essa chance, né, Ricardo? Não vai cometer o mesmo erro, né? Não, primeiro, Gabriel, sobre ser armado, assim, se a gente achasse que é armado, a gente não tava aqui discutindo. A gente não é comentarista de WWE aqui com todo respeito, né? Se fosse armado, a gente não tava aqui comentando. Mas assim, eu concordo que o João Lima, no 48 Minutos podcast, ele falou isso e eu fiquei constrangido porque é exatamente a minha opinião saindo da boca de outra pessoa. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. É por isso que esse negócio tem que ser mostrado ao vivo na TV, né? Assim como a NHL faz, e que é mais divertido da NHL do que da NBA, de ficar vendo o pessoal abrindo coisa. É mais caótico, né, a transmissão. Rapidinho, o Zach Lowe, que é um dos colunistas mais respeitados, ele participa, ele tá na sala lá todo ano, né? Eles fazem Ele mostrou papel com as combinações que eles recebem, né? É um negócio bizarro, porque, tipo, antigamente tinha literalmente a bola, né, da loteria e tal, e agora é tipo uma combinação de número, aí... 4 números. 4 números, aí se for um número tal, tal e tal, vai pro time tal. Aí os times têm uma apostila que aí tem todas as combinações de número e aí o que significa essa combinação. Por que não pode ser? Vamos supor, o Dallas Mavericks tem 1,8% de chance. Por que você não coloca 1000 bolas dentro da loteria, dentro de uma máquina gigantesca e bota 18 bolas com a logo do Dallas Mavericks? Sim. Ia ser muito melhor, né? Ia gerar... E é isso exatamente o que você falou, ia gerar muito menos desconfiança. Sabe o que pode ser feito, Gabriel? Assim, põe essa apostila aí, fala pro NBA PR do Twitter lá, o Communications, publicar 1 hora antes para todo mundo poder ter acesso e transmite ao vivo na TV isso. Que assim, não há nenhum motivo para isso não ser apresentado ao vivo na TV, a não ser você fazer um negócio mais bonito. Chama, até a Comembol consegue fazer um sorteio que a gente não fica com a impressão que é montado. Sabe? Para pegar essas 4 bolas, Gabriel, chama a primeira escolha do último draft, o novato do ano, o primeira escolha de draft em atividade, uma ex-primeira escolha de draft, homenageia todos esses caras, cada um pega uma bola de um globo, entendeu? E não faz 15 minutos antes de um jogo de playoff. Ajudaria também, né, cara? Poxa, porque, assim, o jogo de playoff morreu quase, depois do absurdo que foi na loteria. Mas, sabe, cara,
A NBA, ela a loteria do draft, ela só é suspeita porque a NBA quer que seja suspeita. Dá para fazer tudo com muito mais transparência. Vai ter gente com teoria da conspiração, mas vai ter bem menos, simplesmente pelo negócio ser ao vivo. Se o negócio ser um pouquinho mais manual, sabe? É fácil, é só querer. Enfim. Até esqueci a pergunta que você fez. Vamos retomar o ponto, né? Porque eu acho que essa discussão da lisura do sorteio, eu acho que é uma discussão que todo mundo vem tendo mesmo, mas o grande desdobramento, além do Cooper Flag, Dallas Mavericks e salvo o basquete em Dallas, o grande desdobramento, eu diria também, é o San Antonio Spurs subir para a segunda escolha geral. E o ponto que todo mundo ligou quando os Spurs ganharam a segunda escolha geral foi: se torna um ativo muito importante caso a equipe queira trocar pelo Giannis Antetokounmpo. E o próprio saiu de pessoas ligadas ao Giannis que ele queria ir para um estado que não tenha um imposto de renda estadual, né? E o Texas é um desses estados. E eu acho que realmente faz muito sentido essa discussão, porque a segunda escolha geral num draft muito forte, com, além do Cooper Flag, mais 3 caras que teriam sido facilmente a primeira escolha geral no último draft, se torna uma peça de valor num possível pacote que os Spurs possam mandar para o Milwaukee Bucks. Dito tudo isso, eu vi uma discussão sobre outro caminho para os Spurs usarem essa segunda escolha geral, e ao invés de você colocar tudo e vamos trazer o Giannis Antetokounmpo de 30 para 31 anos, os Spurs têm vários ativos extras, né? Tem várias escolhas extras de draft. Será que existe alguma proposta que o San Antonio Spurs possa fazer para o Dallas Mavericks? Tipo, toma aqui 5 escolhas de primeira rodada para você descer da 1 para 2. Será que existe algo que eles possam fazer para colocar Cooper Flag e o Wembanyama lado a lado? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu lembrei a pergunta lá que você fez, né? Como sempre, né? Depois que não vale nada, lembra, né? E assim, eu simplesmente acho que Dallas vai usar a escolha no Cooper Flag e acabou, porque, sinceramente, o excelentíssimo lá, o Nico Harrison, ele simplesmente não tem estofo para fazer outra dessas coisas, outra loucura dessas, tipo, vou trocar a primeira escolha do draft, sabe? Eu acho que ele não tem estofo para isso. Eu acho que se ele propor qualquer coisa, trocar por qualquer jogador que seja, eu acho que põe fogo, a torcida põe fogo no CT no centro de treinamento, no que for do Mavericks, sabe? Eu acho que ele não tem estofo para isso. Eu acho que eles simplesmente vão pegar a escolha e vão usar e vão passar o máximo quieto no processo. Eu acho que eles vão dar muito pouca margem para qualquer tipo de comentário até. Eu concordo. E eu não acho que... Então, por isso, eu não acho que San Antonio tenha nada que ele possa fazer para subir, sabe? San Antonio... Manda o Wembanyama. Bota o Wembanyama na mesa que você sobe. Aí talvez a gente tá chegando num ponto, né? Mas eu acho que o San Antonio não tem sua segunda escolha e outras, né? Ele tem a 14 desse próprio draft, né? Ele tem 2 escolhas de loteria. Mas mesmo assim, eu acho muito complicado. Eu acho muito mais factível você pensar em Giannis, embora pensar no Antetokounmpo e no Wembanyama por algum motivo me trava a cabeça, não sei direito o que pensar. Algum outro que seja, algum outro astro, mas a primeira escolha eu acho que não tem o que fazer, eu acho que não dá pra subir não. Eu concordo com você, porque Dallas recebeu um presente dos deuses do basquete. Sim. E aí você pode discutir se os deuses do basquete são na verdade o Adam Silver ou se realmente são uma figura metafísica, que ele não pode querer fazer algo diferente. Você recebeu... Pega e sai correndo. O Cooper Flag é um prospecto... Eu tenho que parar e fazer de fato essa lista, porque eu cito essa lista de forma hipotética, mas o Cooper Flag, acho que ele é o melhor prospecto que não se chama Victor Wembanyama a entrar no draft desde o Anthony Davis, na minha opinião. Por conta... Ele traz um piso estúpido, porque ele vai ser um excelente jogador na NBA.
O quão alto ele vai ser, se ele vai ser um MVP um dia, vai depender de como que ele vai evoluir como pontuador. Mas ele é um cara que vai ser, tipo, como calouro segundo anista, ele vai ser All NBA, All Defense, né? Então é esse tipo de nível. Então eu concordo com você. Sobre o que o Spurs faz com essa segunda escolha geral, cara, eu não falei em voz alta, porque acho que pode soar como sacrilégio, né? Porque é o Giannis Antetokounmpo. Mas eu também tenho minhas reservas com uma possível troca, porque, primeiro ponto, 2 dos últimos 3 playoffs o Giannis se machucou. Ele não tava bem fisicamente, e é um cara que vai fazer 31 anos esse ano. Jogadores de 31, 32 anos não costumam ficar mais saudáveis. E ele é um dos melhores jogadores da história da NBA. É um cara que o jogo dele é muito físico. Ele não é o Kevin Durant. O Kevin Durant, ele tá jogando em alto nível com 36, 37 anos, porque desde cedo ele era um cara que ele não dependia da explosão física dele. O Giannis depende. O jogo do Giannis depende. E assim, eu acho que é muito talento pra não ser um excelente time. Um time com o Wembanyama e com o Giannis. Só que eu não sei se um maximiza o outro. Eu acho que tem duplas de jogadores que um eleva o outro de patamar, e tem duplas de jogadores que não. Tem duplas de jogadores que dão certo, mas não, eu não acho que Dwayne Wade e LeBron James se fizeram jogar melhor. Porque, tanto que o melhor momento do Miami Heat é quando o Dwayne Wade meio que eles entendem a hierarquia, que o LeBron é o cara do time e o Dwayne Wade é um cara abaixo. O Tatum e o Brown, eu não acho que eles se melhoram. Mas é um time muito bom, são 2 excelentes jogadores. Mas eu não acho que o Tatum é um jogador melhor porque joga com o Jaylen Brown e vice-versa. O Curry e o Kevin Durant foram caras ali que naquele auge faziam o outro jogar melhor. Eu acho que é esse tipo. Pode dar certo Giannis e Wemby, mas eu acho que os dois juntos, eu acho que eles ocupam um espaço semelhante na quadra. Eu acho que a tendência seria fazer o Wembanyama jogar mais longe da cesta, porque ele tem um arremesso mais natural do que o Giannis, e eu acho que isso não é bom pro Wembanyama, porque um cara com o tamanho dele tem que ficar próximo à cesta, e eu penderia mais a usar mesmo essa escolha num cara como o Dylan Harper, porque eu acho que trocar pelo Giannis, eu não sei se seria o retorno, aquele retorno aditivo, né? Aquele que se multiplica. Eu fiz o meu ponto, você? Sim. Eu concordo com você, especialmente pelo De'Aaron Fox ser armador. Eu acho que com o De'Aaron Fox armando, Sim. eu acho Giannis e o Wembanyama meio torto, mas é uma coisa... Mas aí entra uma outra questão que eu chamaria atenção especificamente por causa do Giannis. Eu acho que a gente não entendeu direito quem é o jogador que combina com o Giannis Antetokounmpo. O Damian Lillard, a gente achava que ia ser perfeito com ele e não rolou. Não rolou mesmo, sim. Eu acho que meio que abriu os olhos. Eu não quero dizer que ninguém combina com o Antetokounmpo não faz ninguém melhor ou nenhum astro melhor. O que eu quero dizer eu não sei se a gente sabe direito que é o cara que combina com o Antetokounmpo. Acho que só botando em quadro os caras pra gente saber. E se você estiver abrindo mão de tudo que o Antetokounmpo vai exigir de ativos para você trocar pelo Antetokounmpo, acho que é um grande risco. Acho que se torna um risco maior do que o que as pessoas imaginam, sabe? Mas dito isso também, Dylan Harper, a gente vai discutir melhor isso lá na frente, mas Dylan Harper, De'Aaron Fox, Stephen Castle, acho que aqui também é meio quadrado, sabe? Esse trinca é meio quadrada. Mas essa discussão especificamente, essa terceira, é uma coisa pra gente falar mais na frente. Mas por enquanto o Spurs vai ter a segunda escolha. E assim, Gabriel, se ficar com a segunda escolha, o Dylan Harper tem que escolher. Eu acho que se você vai escolher outro cara, você desce. Sabe? Porque assim, tá muito claro que por mais que você possa gostar de outros prospectos, todo mundo gosta, não é uma draft que só 2 jogadores prestam e tal, mas tá muito claro quem são os 2 ali em cima. Né? Mesmo o Dylan Harper sendo claramente o segundo. Não é que ele tá no mesmo patamar do Cooper Flag. Né? Mas
É basicamente isso, e fica também a lembrança de como a gente tá ficando velho, né? Porque o Ron Harper é o pai do Dylan Harper, ouviu o Ron Harper jogar, né? Eu vi o Ron Harper com o Michael Jordan quando eu era jovem jogar, então fica a lembrança, né? Cara, isso acontece muito comigo na NFL, que as carreiras são mais curtas na NFL, né? É. Então, você olha hoje as comissões técnicas na NFL, são tudo cara que eu vi jogar, e tipo, não é que eu vi o final da carreira, é o cara que eu vi jogar mesmo, né? E filho de cara que eu vi jogar mesmo, jogando na NFL, né? Tipo Frank Gore Jr., Asante Samuel Jr., esse tipo de... É bizarro mesmo, a gente fica se sentindo com 1000 anos de idade. E eu concordo quanto à questão, o Dylan Harper tem que ser a segunda escolha, apesar do... No papel, Ace Bailey e Ed Combe provavelmente fariam mais sentido nesse time do San Antonio Spurs, né? Mas aí você tem que... acho que não é improvável que um time se apaixone pelo Dylan Harper e o San Antonio Spurs consiga trocar alguma coisa. Sim. E acumular uns ativos. Mas enfim, vamos passar agora pro futuro do Boston Celtics. Pra gente encerrar aqui. Agora é bomba. A gente tá gravando aqui antes do jogo 5? 6? 5. Jogo 5 entre Knicks e Celtics, mas aqui a matemática é a mesma. Não importa se o Celtics conseguir vencer, se o Celtics perder e tal. E o que vai acontecer nessa série seguindo em frente não muda o que a equipe tem pela frente nessa off-season, né? Até porque a gente já sabe disso há bastante tempo. Saiu uma notícia antes dos playoffs sobre isso, mas quem acompanhava de perto sabia que os Celtics não iam conseguir manter o núcleo do time campeão para a próxima temporada, né? E eu separei aqui os números. A folha salarial do Celtics está projetada para 227 milhões de dólares, né, para a próxima temporada, né? E o segundo teto que a equipe ultrapassaria passa a valer de 207 milhões. Então, só de imposto que o Celtics pagaria para a NBA seriam 280 milhões de dólares. Então, se o Celtics manter esse time atual para a próxima temporada, os Celtics pagariam 500 milhões de dólares em folha salarial. $500 milhão de dólares mesmo. É algo que o Warriors, naqueles anos que eles gastaram tudo que podiam, porque não tinha as regras atuais do Second Apron e tal, não chegaram nem perto disso. Então, sim, por mais que os donos novos do Celtics são ricos e tudo mais, a gente sabe, tem todo o dinheiro do mundo, os caras, mas ninguém vai pagar 500 milhões de dólares na folha salarial de um time na NBA. O que os Celtics precisam fazer é baixar do segundo teto salarial. Eles têm que ficar abaixo de 207 milhões de dólares, até porque, além das penalidades financeiras, se os Celtics ficarem acima do segundo teto em 3 dos próximos 4 anos, eles perdem direito a trocar a escolha de primeira rodada deles em 2032 e também, independente da posição que eles terminem no draft naquele ano, a escolha cai para 30, que é uma das penalidades. Eu e o Ricardo já discutimos aqui várias vezes o desastre que foi esse acordo. Isso, assim, quanto mais a gente discute, mais é um crime esse negócio. Assim, esse negócio é um monstro, esse novo acordo coletivo de trabalho. Um negócio absurdo. Amarrou os times. Esporte total. Amarrou os times e tirou muito dinheiro da mão dos jogadores, né? Porque é absurdo, porque os times vão gastar menos. E por que os times fizeram isso? Porque os times da NBA, a gente já viu isso acontecendo no passado, deles criarem formas para evitar que eles gastem dinheiro com o salário, né? Tipo, é aquela coisa, você tá com dívida, você vai lá e corta o cartão de crédito, né? Pra você não gastar, né? É tipo isso que os times fizeram, né? Então, pra eles, esse é o incentivo. Então, cláusula de anistia, por exemplo, a cada negociação. Aliás, essa nova negociação do acordo coletivo de trabalho não incluiu uma cláusula de anistia, né? Que simplesmente os caras cortavam um jogador do time, né? Sem pagavam anistia. O salário por fora e falavam, some da minha frente. Sem anistia. Sem NBA. Sem anistia. Boa lembrança. NBA aí sendo extremamente contra. Enfim. Então a gente olha pro elenco do Boston Celtics e essa galera toda não vai estar de volta, né? E você não vai trocar o Tatum machucado, obviamente, né? Isso é impossível. E aí você olha pros outros caras.
Eu imagino, Ricardo, que o Jaylen Brown seja intocável. Eu não acho que a equipe vai trocar o cara que foi MVP das finais. Apesar dele ter feito uma temporada que ele regrediu. Ele regrediu em relação à temporada passada. E aí todo mundo olha para os outros caras. Eu acho que a gente vai discutir mais isso a partir de agora. Então, como a temporada do Jaylen Brown, ela não é tenebrosa, não é nada desse tipo, mas assim, tá muito claro que aquele recorte de um mês foi um raio caiu na terra em que ele foi claramente melhor que o Jason Tatum. Assim, né? Eu vou chegar a esse ponto. Vamos lá. Porque você olha para 3 jogadores aqui que você imagina que 2 desses teriam que ser trocados. Que é o Jrue Holiday, o Kristaps Porzingis e o Derek White. O Derek White, eu acho que ele tá num contrato muito bom seguindo em frente. Eu acho que ele tem que ser intocável. Ele é intocável. Tem que ser. Porque o que ele faz, ele vai receber 28 milhões na próxima temporada, 30, 32, 34. E ele não pode ser trocado. O Jrue Holiday, ele já tá mostrando sinais há algum tempo. Ele ainda é um jogador muito bom, mas ele tá mostrando sinais de declínio. E aí, você olha o preço dele, o contrato dele é bem complicado. É 32 na próxima temporada, 34, e aí tem uma player option de 37 milhões em 27, 28. Ele é um cara que tem 35 anos e vai fazer logo 36. E é um cara ali que você tem que olhar. O Porzingis... aliás, isso vale a gente citar. O Jrue Holiday é um jogador de 35 anos que foi All-Star 2 vezes na carreira. Sim. E ele parece exatamente isso. Não é que ele tá tenebroso também, mas ele dá claros sinais de que ele é exatamente isso. Um jogador de 35 anos, começou a perder jogo, se lesionar. Dentro do esperado. O Porzingis é um aspirante. O Porzingis é um cara mais difícil de repor, porque não tem outro cara como ele. Mas ele é um cara com muitas lesões que tá sofrendo com esse vírus aí que ele teve, que ele parece... Esse é tenebroso. Ele parece que perdeu massa muscular, tá muito estranha a situação do Porzingis. A questão é a seguinte, Ricardo. 2 desses 3 caras têm que sair. E esses 2 desses 3 caras são o Porzingis e o Jrue Holiday, né? Porque o Derek White é intocável. Só que aí volta o que você falou. E se o Celtics for mais agressivo e... Cara, não quero pagar 60 milhões de dólares no Jaylen Brown seguindo em frente. Vamos manter esse núcleo e vamos abrir mão do Jaylen Brown. Porque você não ter esse cara de 60 milhões te dá uma flexibilidade muito maior na folha salarial. Será que os Celtics vão ter coragem de ir nessa direção, Ricardo? Eu não sei. Eu acho que, assim... Engraçado, né? Se fosse o contrário, se fosse o Jaylen Brown se machucando, o Jason Tatum saudável, a gente nem discutiria isso. Mas assim... Se ele tivesse machucado, eu também acho que ele não teria como ser trocado. Sabe? A gente nem discutiria, eu digo o contrário, né? A gente não discutiria esse desmanche todo. O grande problema... Eu acho que não é o Jaylen Brown. Eu acho que, assim, eu pensaria mais do que o Celtics nisso. Eu não sou um grande fã do Jaylen Brown. Muita gente sabe disso. Eu já discuti... aqui, inclusive, e tal. Não é que eu acho ele tenebroso, não é que eu acho ele péssimo, não é que eu acho ele abaixo de ótimo, mas eu realmente não sou um grande fã. Eu acho que em certos momentos, inclusive, foi bastante superestimado. Eu acho que poderia... Eu acho que eu pensaria mais do que o Celtics. Eu acho que o Celtics não vai pensar nisso. O grande problema é que Porzingis e o Jrue Holiday não é o momento de trocar eles, né? Eu digo, não é o momento em termos de valor. O Porzingis é absolutamente medonha a série que ele faz contra o Knicks. É horrorosa a série que ele faz contra o Knicks. Esse vírus aí deve ser um negócio muito sério. Isso é um negócio muito sério, com muitos reflexos. Assim, ele tem que passar as férias se tratando mesmo, sabe? Procurar um infectologista ou que seja, porque assim... Só falta o Porzingis ser o paciente zero de mais uma pandemia, né? Mas assim, se for é assustador, porque olha, é impressionante. É impressionante como ele tá mal. Ele tá bem mal, sabe? Ele tá muito mal. Eu concordo com você que o Celtics não conseguiria muita coisa pelos dois, né? Mas tem que fazer, essa é a questão, né? A gente tá aqui falando de um negócio de não é o momento, não é tal, mas assim, alguma coisa eles vão ter que fazer. Então, assim, eu acho que nesse momento, o Porzingis é o candidato ideal a ser trocado, o primeiro da lista, não só porque ele tá mal, mas porque é um contrato expirante. Então, assim, o Celtics pode chegar em algum lugar e despejar ele.
Mas a grande questão é de onde o Celtics vai tirar também ativos, também para dar alguma coisa para esse time que vai pegar o Porzingis, né? Sabe, é meio complicada a situação. Drew Holiday, eu acho que, assim, um time pode estar pensando, cadê minha última peça? E às vezes eles falam, olha, ele foi do Celtics, ele foi do Bucks, talvez ele seja a minha. Por exemplo, o Cavs, por exemplo. Dá a louca no Cavs, os caras falam, ó, não é o Garland, meu armador. O que eu acho que o Holiday é o cara, aqui também. Sabe? Eu acho que alguém pode pensar assim, mas ainda assim é muito complicado. É um contrato complicado, inclusive, para você pagar para alguém pegar. Porque, assim, ele vai atar por muito tempo esse time. Eu acho que com a gloriosa CBA que foi negociada, eu acho que você tem um cara desse por 3 anos com o salário que tem, eu acho que por mais ativos que você entregue, eu acho que não é negócio para ninguém, sabe? Os Celtics eles têm que achar algum time que esteja abaixo do teto para mandar o Drew Holiday ou o Porzingis e não receber contrato ou receber pouco contrato de volta e receber trade exception, né? Que é aquela coisa que fica um buraco na sua folha salarial que você pode eventualmente usar isso para absorver outro jogador, ou no caso do Celtics só para abrir espaço na folha salarial, né? E eu acho que tem que ser isso, porque o Celtics também não pode receber de volta os contratos, né? Aquela coisa de 120% para cima, 120% para baixo, não tem como. O Celtics tem que abrir espaço, né? Então, essa troca por Drew Holiday provavelmente seria o Drew Holiday, uma escolha de primeira rodada, e você recebe também de volta um contrato que o outro time não tá muito satisfeito, né? Mas é um valor menor. E aí eu tava olhando pra lista de times aqui, um time que eu acho que poderia fazer sentido, por exemplo, é um time como o Pistons. Vamos botar o Drew Holiday aqui, vamos botar um adulto aqui nessa sala, você dá os minutos que eram do Schroeder e do Tim Hardaway pro Drew Holiday enquanto o Jaden Ivey volta, e aí a gente engole esse contrato. Vai ser uma merda esse contrato daqui a 2 anos, né, os últimos 2 anos desse contrato, mas eu acho que tem que ser algo do tipo. O Porzingis é um pouco mais, assim, imediato, né, mas eu acho que ambos os Celtics teriam que colocar a escolha de primeira rodada pra sair. Só que é uma matemática que o time precisa fazer, e assim, não é só... O time ainda precisa de reforço, porque o Al Horford é free agent esse ano. Você vai contar com o Al Horford por muito tempo ainda, né? E vai ser o Lu Cornet. O Cornet é free agent também, né? E o time tem um contrato péssimo do Senhauser, que até agora eu não entendi, e ficou pior ainda, né? 10 milhões por ano. É outro cara que eles também deveriam tentar se desfazer, né? Mas o time vai precisar se reforçar na posição de pivô, né? Independente, né? E peço desculpa aos ouvintes de Portugal, né? Mas não vai ser o Nemes Queta que vai ser o pivô do Celtics seguindo em frente, né? Então, o Celtics vai ter que tomar decisões, e eu acho que pode ser aquele... Tipo o Warriors 2020 aqui, Ricardo. Aquele ano que a equipe vai meio que tancar ou vai... Eu ainda acho que o time é muito bom pra tancar, por mais que não vai ter o Tatum na próxima temporada inteira. Mas eu acho que a gente encontrou um ponto interessante, Ricardo. Eu acho que se eu fosse o Brad Stevens, né, o presidente do Celtics, cara, se algum time quer tirar o Jaylen Brown da minha mão, eu atendo essa ligação pra conversar. Porque eu não... Assim, Jaylen Brown, eu concordo com você, eu também não sou mal fã do Jaylen Brown. Mas, assim, com a questão do max, né, do salário máximo, tem um jogador, tipo o Jokic, recebendo o máximo. Pô, compensa o máximo mais. O Anthony Edwards e tal, isso aqui, cheguei o Alexander. Só que aí você acaba englobando um monte de jogador, como você tem um máximo individual, que vai receber o máximo. E alguns não recebem, não merecem esse máximo. Eu não acho que é uma receita de sucesso a longo prazo você pagar 60 milhões de dólares no Jaylen Brown. Então, cara, de repente você troca o Jaylen Brown, e aí você tanca de verdade esse ano, e você volta com o Tatum na temporada 26-27. Seria radical, mas se um time, por exemplo, Houston Rockets precisa de uma estrela, e meu Doca tem histórico com o Jaylen Brown, se eles me ligam, eu não tô batendo telefone não, eu tô conversando. O Holiday, ele pode ser um bom jogador pro Magic. Também, verdade.
Eu tava pensando aqui, eu acabei voltando pro meu próprio time. Eu falei do Pistons, Magic... você falou do Magic. Nós dois queremos o Drew Holiday do nosso time. Os próprios times, né? Eu estamos nos próprios times. Mas eu acho que o Celtics vai ter que trabalhar em todas as frentes. Ele vai ter que ouvir quem ligar. Ele vai ter também... Assim, Gabriel, a gente tá falando de escolha de primeira rodada e eu não lembrava direito, eu fui buscar. O Celtics, pelo menos, ele tá muito bem nesse sentido. O Celtics, é dele a de 25, é dele a de 26, é dele a de 27. A de 28 é uma troca com o que o Spurs tem direito a fazer com ele, então ele tem uma escolha de primeira rodada, ele só não sabe, só não vai ser necessariamente a dele, pode ser a de San Antonio, ele não tem a de 29. Mas a de 30, a de 31 são dele também. De segunda rodada já está mais espalhado, já está mais trocada por aí. Mas assim, as escolhas de primeira rodada são dele. Esse é um bom ponto para começar. Então ele pode pagar para alguém receber um ou outro contrato aí, existe essa possibilidade. Mas ele vai ter que ouvir todo mundo, cara. Ele vai ter que ouvir todo mundo ou, de novo, acertar bem no draft. A gente não tá falando aqui, mas vai que o Baylor Shire, mano, que foi a escolha desse draft, vai que ele volta melhor para a próxima temporada, ele é um jogador, né? Você já pode se livrar entre aspas, do Sandhauser, por exemplo, como você disse. Você já se sente melhor com isso. Sandhauser, eu acho que eu gosto até um pouco mais dele do que você. Eu acho que assim, não é tão comprometedor ele assim. Mas assim, 10 você milhões. consegue um jogador com um contrato de novato que faça o que ele faz, obviamente tem que ser. Sandhauser não é nenhum garoto. Sandhauser, né, a gente sabe muito bem o que ele é. Assim, 10 milhões é uma medida que só porque o cap está aumentando que a gente não tem muita ideia que isso possa ser um futuro válido, mas assim, hoje parece alto mesmo o que faz. Vai que o Shire, mano, na próxima temporada ele já está pronto para assumir esse tipo de papel, é uma possibilidade, né? Você tem que ir trabalhando com esses pequenos fatores, com essas possibilidades e vai ter que ouvir propostas de tudo quanto é lado. Tem o Luke Cornet como agente livre também. O Cornet, se você pensar bem, sabe, o Celtics fala, se eu não tô tão preocupado em ganhar assim, será que o Luke Cornet não é o meu Kristaps Porzingis C? Né? Não é o cara que, para eu chegar nos playoffs em sexto lugar, por exemplo, ele não pode ser o meu Porzingis, né? Para essa situação, mas vai ter que assinar com ele, vai ser agente livre. Então você já tem esse problema também. O Cornet não é um grande jogador, mas o que faz ele é um tanto raro e pode ter mercado aí, pode ter gente maluca aí para contratar. Todo mundo tá querendo pivô. Então, você tá entendendo? Então, assim, o Celtics ele tem esse problema grande a tratar, mas ele tem outros problemas pequenininhos também que ele vai ter que administrar, né? Essas peças de elenco que são pequenas, mas que hoje são caras, ou que hoje você tem que renovar com elas e vão estar valorizadas. É um problema. Eu acho que o Celtics vai ter que olhar em todos os lados, inclusive o Jaylen Brown. Mas eu não acho que eles queiram isso. Eu acho que eles nem... Assim, se você falar para eles, olha, existe um caminho aqui em que vocês nem precisam olhar para o Jaylen Brown, nem precisam ouvir uma proposta pelo Jaylen Brown. Acho que eles pegam esse caminho sem saber qual é. Sabe? Eu acho que eles gostam a esse ponto do Jaylen Brown. E alguma coisa vai ter que acontecer, Gabriel. Assim, pagar essa folha um time sem o Jason Tatum na próxima temporada não existe. Não existe a possibilidade de ser repeater no segundo limiar. Não existe. Com o Jason Tatum já seria impossível, né? Sem o Jason Tatum, então Aí é que o ponto, né? A gente está se adiantando, a gente está transformando uma discussão que era para acontecer daqui uns 2, 3 meses em agora, provavelmente por causa disso. Por causa dessa lesão do Jason Tatum. Ela só está sendo adiantada, digamos assim. Verdade. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Estabolito Jumper no Twitter. Leiam os textos lá no Jumper Brasil, melhor cobertura da NBA, basquete em geral, aqui no Brasil. Um dos seus subordinados pediu minha lista dos 15 melhores jogadores de todos os tempos para alguma coisa do Jumper. Olha aí, rapaz. Eu mandei e não vi ainda. Eu estou curioso para ver se... E isso aí tá em produção, eu sei que me pediram também, não saiu. Então isso aí tá em produção, alguém está produzindo alguma coisa nesse sentido. O que vem por aí, né, Gabriel, que você já pode esperar é começar a organizar na sua cabeça os 25 melhores jogadores abaixo de 25 anos, que essa é uma tradição que virá.
Quem que vai sair da lista esse ano? Porque era sempre Luka, por muito tempo era tipo Luka automático ali. Luka automático. Aí ano passado foi a primeira vez, foi o Anthony Edwards que ano passado. Esse ano vai ser interessante, eu acho que vai ser mais interessante. Já foi interessante no ano passado. O Embiid foi bem parelho. Né? O Embiid já foi mais parelho. Eu acho que esse ano tende a ser um tanto mais parelho. Eu acho que nós estamos vendo, na verdade, o Anthony Edwards, ele motivado a levar o Timberwolves muito à frente nos playoffs para se manter em primeiro lugar na lista do Jumper dos 25 melhores jogadores abaixo de 25 anos, viu? Porque essa é a motivação dele. Eu fico muito feliz quando alguém do Jumper manda mensagem lá pra eu votar em alguma coisa, porque o pessoal que escuta o podcast há muito tempo sabe que eu amo listas, rankings, seleção de não sei o que, amo fazer esse tipo de exercício. Então, Ricardo, eu até vou ver aqui o nome da pessoa que me mandou aqui na DM do Twitter pra eu dar. Eu fico curioso pra saber o resultado final. Foi o Antônio Carlos Júnior. E eu mandei meu top 15 lá. Algumas polêmicas na lista, talvez. Vamos ver se um dia vai ver a luz do dia. Não sei se ele vai botar os votos individuais em algum lugar, né? Eu sou agregado. Mas muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a você, ouvinte. Podcast Cara dos Esportes sobre NBA volta na madrugada de domingo para segunda, falando de tudo, dos playoffs. Então, um grande abraço a todos. Tchau.